Olá, amados irmãos, quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? A lição de hoje é a lição de número 7, tem como título Comunhão que reside ao distanciamento, baseada no texto de Efésios capítulo 4, do verso 4 até o versículo 6, que diz o seguinte: Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A lição da Escola Bíblica Dominical de hoje foi escrita pelo pastor Alexandro Abrantes Santana. E como já falamos nas lições anteriores, já fizemos referência, irmãos, nas lições anteriores, essa literatura desse trimestre, ela está voltada especificamente, para esse momento que a gente está vivendo, que é da pandemia, o isolamento, o distanciamento, todo esse cuidado que está sendo recomendado, pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, os governos, de prevenção da Covid-19. E nesse tempo, então, de afastamento, como manter a comunhão da igreja, manter a comunhão dos irmãos, manter a comunhão uns com os outros. Então, por isso o título, Comunhão que resiste ao distanciamento, que no caso aqui é o nosso isolamento social ou a quarentena, em função da Covid. O pastor ele começa dizendo o seguinte: a igreja é a reunião deste povo que foi chamado para a comunhão, para a unidade, seja na celebração, no relacionamento, na devoção, na missão ou no comungar da fé. Somos igreja de Cristo reunida por Ele para louvor e glória dele, que serve e está ligada somente a Ele. Então o texto de Efésios, que é o texto citado 4 a 6, vai reforçar, é o texto base que ele usa para falar e explicar a questão da importância da comunhão e uma comunhão que resiste ao distanciamento. No caso hoje, nós estamos vivendo um distanciamento forçado, em função do vírus. E ele coloca outras tantas coisas aqui na sua palavra introdutória, mas eu vou pular alguns pontos, O texto de Efésios é cirúrgico em nos ensinar que a comunhão é algo divino, sagrado, é um dom de Deus que fortalece os laços de amor mesmo quando não estamos próximos. Por isso, é possível estarmos em comunhão mesmo afastado. Então, reforça aqui a tese de que a comunhão não é algo que você vive somente quando está lá ao lado das pessoas, mas principalmente quando você está distanciado por uma força, por uma situação diferente, inusitada, que no nosso caso é a pandemia, mas no caso do apóstolo Paulo era o fato dele estar na prisão. E ele estava distanciado dos irmãos por causa da prisão, embora ele pudesse ser visitado na prisão e ele recebia visitas ali na prisão. Mas a convivência, a liberdade de poder estar no dia a dia com os irmãos, isso ele estava privado disso por causa da prisão. E a prisão, como os irmãos sabem muito bem, não era que Paulo era algum criminoso, tivesse cometido algum crime, absolutamente. A prisão era o fato dele ser um pregador, e estar proclamando as boas novas do Evangelho de Jesus. O nosso autor, o pastor Alexandro, no seu primeiro ponto, ele tem como título aqui, Comunhão que é vital para a vida. E ele diz: é importante lembrar que o apóstolo Paulo escreve esta carta enquanto estava detido. Mesmo preso, Paulo sabia que uma igreja onde o individualismo impera está fadada ao fracasso e sufocamento, o que torna iminente o seu fim. Assim como água e comida, como o ar que respiramos, o relacionamento é vital para a vida e a comunhão da igreja dos crentes.
Não existe maneira, não tem como alguém se declarar membro do corpo de Cristo, membro da igreja, né? E não ter comunhão com esse corpo, não é? Essa possibilidade não é aceitável, né? E como a gente viu em algumas lições anteriores, esse afastamento hoje e o uso do álcool gel, o uso da máscara, né? É também um sinal de zelo, de cuidado, de amor que a gente nutre uns pelos outros. No nosso caso, enquanto congregação, que não está podendo se reunir, e também no caso, quando a pessoa se viu forçada, obrigada a se distanciar da sua própria casa, né? Da sua própria família. Profissionais muitos que estão há meses distantes dos seus filhos, esposas ou cônjuges, né, melhor dizendo assim, porque trabalham em área de risco e não querem correr o risco de levar doenças, enfermidades para dentro da sua casa. As pessoas estão fazendo o distanciamento não porque querem, mas a consciência nos obriga a fazer assim para evitar a transmissão do vírus, infectar alguém da família que de repente pode não resistir ao vírus e vir a óbito. Então, a necessidade de comunhão é algo vital para a vida do crente e para a vida da igreja, né? Essa comunhão, essa proximidade, esse afeto, esse carinho, esse zelo e esse amor, e a proximidade espiritual, mesmo com o distanciamento físico que nós estamos vivendo nesse tempo. Então, a comunhão é vital para o bom relacionamento da igreja e dos irmãos. Ele continua dizendo assim: por isso o apóstolo, no versículo 3, suplica aos cristãos em Éfeso que façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. A comunhão é fundamental para o desenvolvimento da vida e da igreja e para alcançarmos êxito nesta questão. Precisamos da direção de Deus, precisamos permitir que o Espírito Santo do Senhor nos guie e direcione. Quando nós não estávamos vivendo o tempo da quarentena, né, do isolamento, a gente reunido em culto, né, culto público, a gente ria, se abraçava, né, dava gargalhada, beijava as pessoas e aquilo era muito bom, né? E acredito que praticamente todos nós estamos sentindo falta disto, saudade disto nesse momento. Agora, esse distanciamento forçado que a gente está vivendo não nos impede de continuar mantendo esse laço de comunhão, de afeto, carinho e amor com os irmãos, né? É necessário ligar para as pessoas, por exemplo, quando recebermos notícias não muito boas ou notícias péssimas e ruins mesmo, que quase todos os dias a gente recebe, né? Pegar o telefone e ligar para o irmão, né? Conversar com ele pelas redes sociais, mandar uma mensagem, né? Estimular, né? Socorrer na necessidade, porque talvez pode haver alguém que esteja tendo alguma necessidade material, né? Alguma necessidade financeira. Então, essa comunhão que nos unia com tanto ardor no culto presencial deve continuar e deve permanecer nesse tempo de isolamento. Porque a gente tem os recursos da rede social, a gente tem um telefone, a gente pode ligar, pode falar com a pessoa, pode conversar com a pessoa à distância, né? Então, nós não podemos deixar de manter essa nossa comunhão e essa nossa união, que era viva e eficaz, né? E tão presente no tempo em que a gente ainda estava em condições de fazer o culto, estarmos juntos no culto. O segundo ponto que o autor trabalha é comunhão, que é fruto de dependência. Observando a clara analogia que Paulo faz entre corpo e igreja, percebemos que estes dois elementos têm muitas semelhanças entre si. Ambos são organismos vivos que têm necessidades, emoções e sensações. Ambos são guiados por uma cabeça, por uma mente. E aí ele vai discorrendo algumas coisas, né? Da mesma forma é a igreja. Todos nós somos membros desse corpo, todos nós temos igual importância e relevância,
Mas quem determina o nosso lugar e função no corpo é o próprio Cristo, que é o cabeça, a mente. É Ele que dirige nossos passos, é Ele que conduz a igreja e as nossas vidas. A analogia que Paulo faz, né, da igreja como o corpo de Cristo, é do próprio corpo em si, em que os seus membros são codependentes, né? Nenhum membro é autônomo, né? Os olhos, a boca, o ouvido, o nariz, as mãos, os pés, né? Esses membros são todos dependentes uns dos outros, né? E cada um tem a sua função no corpo, né? Ninguém quer tomar o lugar do outro. Então, na analogia que Paulo faz, ele fala então dos membros da igreja. Cada membro tem a sua função, tem o seu dom, deve desempenhar muito bem. E o bom desempenho de todos os membros no exercício dos dons e dos ministérios que foram confiados pelo Espírito Santo à igreja, então, faz com que a igreja seja uma igreja saudável, né? Uma igreja que vive em harmonia, zelando e cuidando um dos outros, né? Então, quando um crente deixa de cuidar de um outro irmão, de ser atencioso, de ser zeloso, cuidadoso com outro irmão, ele está fazendo mal a ele próprio, né? Está prejudicando a ele mesmo. Então, quando a gente deixa de socorrer, de trazer uma palavra de encorajamento, de ânimo, né? De consolo e conforto a alguém, nós estamos fazendo mal a nós mesmos, porque nós somos todos um corpo só, né? Embora muitos membros, somos apenas um corpo em Cristo Jesus. E o condutor desse corpo, né, a mente, o cabeça desse corpo, é nosso Senhor e Salvador Jesus, Senhor da igreja e Senhor de todos nós. O pastor continua dizendo assim: todos nós trabalhamos em comunhão e dependência para que, dirigidos por Cristo, alcancemos êxito em nossa missão. Na parte 3, comunhão, que é presença mesmo na ausência. Ele diz, a parte final do versículo 6 diz o seguinte: o qual está sobre todos em todos e vive por meio de todos. Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, não há comunhão. Então, não tem como a gente agir, biblicamente falando, obedecendo os mandamentos de Deus, se Deus não estiver conosco. Não temos como sermos honrados na nossa função espiritual, ausentes da presença do Senhor nosso Deus. Então, para termos uma comunhão sadia, nós precisamos da presença santa de nosso Senhor e Salvador Jesus conosco. É através dele que nós conseguimos fazer isso. E com a direção de Deus e orientação de Deus em nós, mesmo na ausência física, que é o que nós estamos vivendo, nós podemos manter comunhão profunda, íntima, verdadeira, santa com os nossos irmãos, uns com os outros, né? Você ligou para alguém nesse período? Alguém que você soube que não estava bem, que passou por uma situação difícil, enfrentou problemas com o vírus, problemas com o desemprego, passou por momentos de internação, enfrentou luto nesse período. Você ficou sabendo da experiência destas pessoas? Por acaso você pegou o seu telefone, ligou, procurou saber como a pessoa estava, se precisava de alguma coisa, no que você poderia ajudar, mesmo à distância? Então, pelo poder do Espírito e pela presença de Deus em nós, nós fazemos isso, né? Mesmo distantes, nós mantemos a comunhão, né? A nossa comunhão, como diz o ponto 3, comunhão que é presença mesmo na ausência, né? Fisicamente, às vezes, não podemos estar presentes, mas o que custa alguém pegar o telefone e trazer uma palavra de consolo, de esperança, de paz, né? De conforto àqueles que estão vivendo momentos angustiosos nesse tempo, e às vezes de luto e de tristeza, não é? Agora à tarde mesmo, à noite, o nosso grupo da Ordem, tivemos uma mensagem de voz de um colega nosso, pastor, que a esposa dele estava internada no CTI. Ele estava feliz, dando a notícia, né, feliz da vida, que ela havia saído do CTI e estava indo para o quarto, né? E o problema dela é problema de Covid-19.
e ele estava muito angustiado porque ela era cardíaca, ela ainda está internada, mas ele estava muito feliz porque ela havia saído do CTI e ido para a parte do quarto, né? Era uma alegria muito grande para ele, porque ele estava muito angustiado. Então ele compartilhou com o grupo da ordem. Então as pessoas têm necessidade, irmãos, de abrir os seus corações e de ouvir palavras de encorajamento nesse tempo, nesta hora. E foram muitas as mensagens que ele recebeu e muitas ligações que ele tem recebido de palavras de esperança, de confiança, de fé, de consolo para esse tempo tão difícil. Então liga para alguém que você sabe que está necessitado, né? Manda uma mensagem, de preferência pega o telefone e fala diretamente com a pessoa, né? Chora com ela se for preciso, alegre, dê gargalhada com ela. Porque mesmo distante fisicamente, por causa da pandemia, nós podemos manter a comunhão pela graça e pela presença de Deus em nós. O pastor, nosso autor da lição, continua. Nós, como igreja, aprendemos a ter comunhão com Deus estando juntos, no templo, nos cultos, nas reuniões. Isso tudo é importantíssimo, mas não é fundamental. Não pode ser a base da nossa comunhão. O mesmo Deus que buscamos no templo juntos está disponível e acessível. Ele está sobre nós, em nós e age através de nós. Essa certeza de que Deus está presente sempre, que Ele nos mantém em unidade, mesmo que não possamos estar juntos, precisa tomar o nosso coração. Ainda que não possamos nesses dias abraçar uns aos outros, né, literalmente, fisicamente, nós podemos fazer isso em espírito. Podemos fazer isso quando diariamente lembramos uns dos outros, oramos uns pelos outros, e nada nos impede de usar o telefone, as redes sociais e dialogar com a pessoa, conversar com a pessoa, né? Liga para os irmãos, liga para os amigos, né? Os que estão necessitados, os que não estão necessitados. Lembrou de alguém? Bateu saudade de alguém? Liga para essa pessoa. Ficou sabendo que ela não está bem de saúde, né? Está doente com o vírus ou não, ou com outro problema qualquer, liga para ela, né? Não custa nada pegar o telefone, fazer uma ligação, né? Compartilhar daquele momento do que a pessoa está vivendo, seja dor, seja alegria. Isto é comunhão. E ninguém precisa estar no templo para ter esta comunhão, porque Deus está conosco e é acessível a nós onde nós estivermos, diz a palavra do Senhor. Na continuação do ponto 3, o pastor continua dizendo, Deus nos chama a olharmos para Cristo, fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa que se levantar contra nós. Lembre-se, Paulo está na prisão, né? Ele está preso. Mas o fato de estar na prisão não o afastou da presença dos irmãos, do contato, do amor, do carinho, do afeto dos irmãos, né? Por isso ele escreve a carta, exortando, ensinando, estimulando. Ele recebe as visitas que ele podia receber. Então o distanciamento não deve excluir da nossa prática do dia a dia a nossa comunhão uns com os outros por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele conclui a lição dizendo assim, em tempos de afastamento, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para coisas que passavam despercebidas, coisas que iam perdendo importância com o passar dos dias, né? Ou seja, antes do coronavírus, quantas coisas a gente dava grande valor e durante o período do vírus a gente descobre que aquilo não tinha o valor que a gente dava, né? De quantas coisas nós abrimos mão nesse período do coronavírus para preservar a nossa saúde, a nossa segurança, a nossa vida e também dos nossos familiares e dos nossos irmãos em Cristo. Quantas coisas, né, nós deixamos, né? Muita gente que parecia que só era crente lá na igreja teve que aprender a ser crente longe do culto, né? Longe daquela reunião presencial. E se alguém não aprendeu, lamentavelmente, precisa repensar a sua conversão e a sua decisão ao lado de Jesus Cristo. Ele conclui dizendo, Deus nos chama a olharmos para Cristo. Fazendo assim, nossa comunhão resistirá não somente ao distanciamento, mas a toda e qualquer outra coisa
que se levantar contra nós. Amém, irmãos? O que você está disposto a fazer para preservar a comunhão, para pensar e agir? Tem pessoas que trazem prazer com sua presença, outras com sua ausência. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? A interdependência é fundamental para desenvolver a comunhão. Você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Como falamos inicialmente. Somos muitos membros, mas membros de um corpo só. Todos nós dependemos uns dos outros. E como você se sente sabendo que você depende de alguém? Cristo é presença em todo o tempo. Na sua percepção, como estamos reproduzindo essa presença como igreja? Então, esse é o ponto são os pontos que o autor fecha esta lição, para pensar e agir, cujo título da lição é Comunhão que resiste ao distanciamento. Que Deus nos abençoe, amados irmãos, e que possamos nos tornar pessoas melhores nesse período de pandemia, não só com os nossos familiares, mas com todos, com os nossos irmãos em Cristo, os nossos amigos e até com os nossos inimigos. Se souber de alguém que está distante, alguém que você não vê, de alguém que não está bem, alguém que está vivendo um momento de sofrimento, de angústia, pega seu telefone e faz uma ligação para ela. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.